Para repercutir esse último comunicado do Copom, eu chamo agora André Nunes de Nunes, que é economista-chefe do Sicredi, com quem eu tenho o prazer de dividir tela e receber aqui no Money. Seja muito bem-vindo, André, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os espectadores. Prazer falar com vocês. O prazer é nosso. André, queria começar te perguntando, uma decisão que já era esperada, né? Já estava bastante precificada essa manutenção da Selic em 15%, e chama a atenção um aspecto aqui desse comunicado do Comitê de Política Monetária que diz o seguinte, que o comitê tem acompanhado com particular atenção os anúncios referentes à imposição pelos Estados Unidos de tarifas comerciais ao Brasil, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. Eu queria começar exatamente por esse, né, tratando do ponto de vista externo. Esse anúncio ontem das tarifas de 50% se confirmando, mas com quase 700 exceções, entre elas dos principais insumos que a gente exporta para os Estados Unidos. Isso deve mudar em alguma coisa a condução da política monetária por parte do Copom ou não? Olha, o que a gente tem visto é que, de fato, não vai fundamentalmente mudar o plano de voo, mas diminuir um pouco a incerteza. Eu acho que o Copom fez bem na forma como ele comunicou, não se posicionou sobre o impacto, porque de fato ele é ambíguo. E foi meio que, né? Eu saí no final da tarde, a reunião também já tinha parte de análise da reunião acontece muito mais no primeiro dia do encontro do Copom, então segundo dia já estava, né, no final da tarde já estava meio que decidido ali, já tinha se feito todas as análises, ia ser muito difícil colocar essa nova informação ali dentro do comunicado. Então o comunicado veio, né, de uma forma um pouco mais flat, vamos dizer assim, né, sem um posicionamento do impacto, porque existe de fato, né, inicialmente uma visão um pouco ambígua de como é que isso impactaria a economia brasileira. Se por um lado diminuir exportações para os Estados Unidos, tu acaba reduzindo o PIB, também gerando uma maior oferta daqueles produtos que não estão sendo exportados para dentro da economia brasileira. Exemplo claro, né, a carne bovina que deixa de ser exportada para os Estados Unidos, ela acaba, de certa forma, abastecendo, aumentando a oferta no mercado interno, que acaba puxando os preços um pouco para baixo no curto prazo. Isso ajuda o cenário de inflação. Por outro lado, todo esse imbróglio com os Estados Unidos pode ser um fator a pressionar um pouco a taxa de câmbio. E aí, pressionando essa taxa de câmbio, tem também um impacto secundário lá na taxa de inflação. Portanto, é um movimento que a gente acaba vendo que acaba sendo ambíguo. O que vai se sobrepor? Alguma desvalorização cambial que se está vendo por conta dessa incerteza toda, ou não, ou o efeito sobre a produção, sobre a inflação que vai ter. Então, o Banco Central espera, né, de forma acertada um pouco o desenrolar desse cenário, para talvez a partir daqui da próxima reunião, daqui 45 dias, ele vai poder, de certa forma, bater o martelo e dizer, olha, a gente está, esse efeito ele é desinflacionário, vai ajudar ou não, ou tem um efeito de risco ali que acaba sendo até mais inflacionário por conta de um câmbio mais desvalorizado. André, você traz alguns aspectos interessantes para essa discussão, que envolvem exatamente essa perspectiva de um impacto desinflacionário das tarifas de Donald Trump, né? Principalmente desses insumos que, inclusive no momento de maior pressão inflacionária sobre alimentos, viraram inimigos também do bolso da população brasileira, né? Como o café e a carne bovina, né? Que não foram excluídos dessa lista de exceções ali, né? Não estão inclusos na lista de exceções de Donald Trump. Eu queria entender, a partir do arrefecimento que a gente acompanhou já publicado pelo IPCA 15 do preço dos alimentos, né? Pelo menos da variação do preço dos alimentos. E agora, com essa perspectiva de desinflação, que já havia sido até projetada pelo secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, o que a gente pode esperar exatamente do comportamento da inflação e, em paralelo, é evidente, as percepções do Comitê de Política Monetária? Esse impacto ele deve ser contínuo ou ele deve ser só de curto prazo? Olha, eu acho que tem alguns aspectos primeiro, sobre essa questão dos bens tarifados, né? Eventualmente tem um impacto, acho que é importante a gente deixar claro que tem um impacto de aumento de oferta no curto prazo, e aí por conta disso, né, uma redução de inflação. Mas tem um impacto muito ruim a médio e longo prazo, porque se a gente perde, né, um mercado consumidor como esse,
permanentemente, vai existir ali um rearranjo dentro da economia, diminuindo a produção daquele bem. Então, a gente vai ter um aumento, por exemplo, de oferta de café no curto prazo, mas se isso se mantém permanentemente, talvez a decisão do agricultor no futuro seja de produzir um pouco menos. E aí a gente entra numa situação de um impacto um pouco mais substancial em algum desses setores. Voltando para a questão, né, do impacto sobre como é que a gente está vendo o cenário de inflação e como é que isso pode impactar ali no Copom, de fato, tá, tem algumas leituras mais recentes, quando a gente olha de PCA cheio, PCA 15, acho que se a gente voltar ali umas 4 leituras para trás, elas de fato têm se mostrado um pouco melhores do que o mercado estava esperando. Então, quando a gente vê 30 dias antes do mês, né, ou durante o mês, ver as projeções que tem, por exemplo, no Focus, ou no próprio mercado, que ele está, no geral, precificando de IPCA, tem vindo um pouco abaixo. O que a gente tem visto ali? Que alimentos, de fato, têm ajudado. A gente teve uma safra muito positiva de grãos esse ano, então isso acaba abastecendo um pouco mais o mercado, segurando um pouco mais o preço ali das proteínas, né, dos derivados. Teve algum outro evento, como, por exemplo, aquela questão da gripe aviária. De novo, a gente deixou de exportar, os preços do mercado interno, por exemplo, de frangos, ovos, seguraram um pouco, então ajudou um pouco no processo de desinflação. Mas a gente tem ainda alguns componentes que são, de fato, preocupantes, como a inflação de serviço. Ela tem se mantido ali num patamar elevado, resiliente. Antes do intervalo, teve a matéria com um colega do IBGE explicando, né, a taxa de desemprego. A própria Rafaela falou antes ali, né, na matéria também, né, sobre como o dado de hoje da taxa de desemprego no Brasil foi surpreendentemente baixa, né? A gente tem um nível de desemprego muito baixo, e isso acaba pressionando o preço de serviços. A gente viu também que ao longo dos últimos anos teve alguma sofisticação em termos de consumo no mercado brasileiro, ou seja, a gente tem uma sociedade que cresce muito mais voltada para o consumo e cada vez mais para o consumo de serviços, e aí a gente vê a taxa de desemprego baixa, salários subindo, então é uma inflação ali que acaba sendo bastante incômoda ali para o Banco Central. Quando a gente olha as expectativas para esse ano, né, lá no Focus tem caído as expectativas de inflação, então está surpreendendo, a gente acredita que pode ficar ali abaixo de 5% nesse ano, mas tem toda uma incerteza para o ano que vem. Que vem um ano de inflação, um ano de eleição, é um ano que vai ter, por exemplo, aquele impacto possivelmente da redução do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, como é que esses estímulos que vão acontecer a partir de 2026 vão impactar no cenário de inflação? É algo que deve ali, né, tirar um pouco do sono do Copom, eles devem ficar pensando nisso, porque tem um desafio um pouco maior. Seria, né, eventualmente ruim começar a baixar os juros, como a gente fez o ano passado, daqui a pouquinho ter que voltar a subir, porque a atividade acaba não desaquecendo. Então, acho que esse segundo semestre vai ser muito no sentido do Copom tentar ver como é que essa taxa de 15% de Selic está impactando na atividade, se de fato a gente vai ver a atividade inflexionando para baixo, né, os setores crescendo um pouco menos, e talvez esse emprego, né, a taxa de desemprego subindo um pouquinho, ou pelo menos parando de melhorar. Isso ajudaria a segurar um pouco essa inflação, principalmente de serviços. André, tem um outro aspecto que eu acho que é interessante a gente trazer aqui, que foi, né, mensurado pelo IPCA 15, que foi a importância da variação do preço da energia elétrica, né, puxando essa inflação para cima. E aí, o quanto essa variação ela não tem muito a ver, né, ela não tem muita sensibilidade à taxa Selic. Eu queria entender, a Selic, por si só, como um mecanismo de controle inflacionário nessas características que a gente tem destrinchado do comportamento inflacionário aqui no Brasil, ela é uma ferramenta, é uma arma suficiente ou não? Olha, ela é assim, né? A gente consegue ver historicamente que a gente consegue controlar a partir da taxa de juros, e esse tem sido um mecanismo utilizado por grande parte dos países, por conta de todos os seus canais de transmissão. É um mecanismo de informação, de comunicação para a economia muito eficiente, né? Quando a gente vê a taxa de juros subindo, isso passa uma mensagem, né, para quem investe, passa uma mensagem para quem consome, passa uma mensagem, né, para quem vai para o mercado de trabalho. Então, assim, tem de fato um impacto. Agora a gente pode
discutir, isso já tem bastante evidência, se a gente tem em alguns momentos esse impacto ele é mais intenso ou menos intenso. O que a gente quer dizer? Olha, num país ou numa situação em que a taxa de juros está aumentando, ou seja, o Banco Central está tentando diminuir a demanda, fazer com que a atividade desacelere, mas, por outro lado, a política fiscal, o gasto público continua se elevando, continua crescendo, é mais ou menos como, né, dirigir um carro pisando no freio e no acelerador, né, um pé no acelerador, ou seja, a política fiscal tentando estimular a economia, e um outro pé, né, do Banco Central aumentando os juros no freio. O que a gente gera isso é um superaquecimento do motor ali, que daria para fazer uma analogia com, talvez, com um aumento da inflação, né? A gente vê isso muito mais se traduzindo em aumento de preço do que necessariamente aumento da atividade, aumento do consumo ou ganho de renda ao longo do tempo. Portanto, tem ali a gente vê, de certa forma, a política monetária com um pouco menos de poder, como se diz no jargão econômico, né? Mas ela tem, de fato, um efeito. Tanto é que a gente está vendo algum movimento, ainda que tímido, de mudança ali de expectativa de inflação para o longo prazo, né? Para 2026, 2028, muito por conta que o mercado está colocando na conta de que, olha, um juro de 15% em algum momento vai ter algum impacto na atividade. Então, isso de fato tem um impacto. Agora, sobre outras coisas, né, que não são impactadas diretamente pela taxa Selic, mas acabam sendo indiretamente. Essa questão da energia elétrica. Tem algumas coisas ali que na energia elétrica nesse ano que são bem pontuais, como um bônus de Itaipu, que entra no mês e aí tem um impacto para baixo na inflação, e no mês seguinte tem um impacto para cima, mas quando a gente vê ao longo do tempo, né, o nível de inflação que a gente está vendo de inflação, ela vai pegar em todos os custos lá no setor de energia e vai impactar lá nos reajustes, naquelas revisões que tem a cada 5 anos, então acaba, de certa forma, gerando ali pelo lado da inércia da inflação, algum impacto nesses preços que são um pouco mais pouco determinados ali pelo mercado no dia a dia. André, você citou o cenário fiscal, né? Uma preocupação expressa, inclusive, pelo comunicado do Copom aqui, né? Diz o comunicado que o Copom segue acompanhando como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. Você citou também um ano eleitoral no ano que vem. Se havia uma expectativa de uma série de revisões do ponto de vista do gasto, para que o governo conseguisse fechar as contas, parece que a gente não está caminhando muito nessa direção, né? As escolhas envolveram uma tentativa de incremento de arrecadação. E aí eu queria entender como é que a gente precifica isso do ponto de vista de política monetária, porque o Banco Central indica a manutenção da taxa de juros inalterada por algum tempo, pelo menos, né? É isso que a gente pode esperar para 2025 e 2026, então a gente não consegue mais vislumbrar uma queda da taxa básica de juros, um corte? Não, eu acho que não. O cenário acaba não sendo, pelo menos a nossa visão não é tão drástico assim, mas de fato é o que tem comunicado o Copom no sentido de que vai manter a taxa no atual patamar por um período bastante prolongado. Ele usou na ata da reunião passada, ele usou acho que umas 5, 6 vezes esse termo bastante prolongado, para deixar bem claro que é para o mercado não imaginar que ele vai começar a cortar juros tão cedo. O que a gente tenta replicar um pouco do modelo, né, do Banco Central, tem os nossos próprios modelos aqui proprietários para ver o que vai acontecer com a economia e com a taxa de inflação ali na frente. No modelo do Banco Central, ele mostrou lá que no horizonte relevante, onde ele impacta, né, onde a taxa Selic impacta na sua forma máxima, né, a taxa de inflação, que é lá no primeiro trimestre de 2027, olha como o Banco Central tem que olhar lá na frente, né? Ele está olhando uma expectativa de uma previsão de inflação de 3,4% de IPCA. Então está muito perto, né? Está se aproximando ali da meta de 3%. Agora, como tem lá expectativas desancoradas, existe uma certa descrença ali na capacidade que se vai ter de conseguir colocar essa inflação na meta, talvez o Banco Central quer ser mais rigoroso, ele quer ver de fato o modelo dele, a previsão dele mostrando lá a inflação bem no centro da meta para começar a cortar. E a gente acha que isso tende a acontecer ali no primeiro trimestre de 2026. Primeiro trimestre de 2026 ele vai estar olhando lá para o terceiro trimestre de 27 e ali provavelmente o modelo dele vai estar mostrando a inflação ali bem
bem na meta, de modo que ele vai ter que começar a cortar, porque senão, quando ele move, né, essa janela de lá na frente de onde ele olha, daqui a pouquinho ele está tendo uma inflação mais baixa do que a meta. Aí é ruim, porque ele está gerando menos crescimento do que poderia. Mas eu também gosto de chamar a atenção que a gente chama a atenção também para um viés um pouco positivo desse cenário. Se, por exemplo, a taxa de câmbio continuar valorizando, lembra que a gente chegou ali antes dessa crise das tarifas ali em 5,40, né, de taxa de câmbio. Se a gente voltar para esses patamares, a inflação corrente continuar surpreendendo para baixo, eu não duvido que a gente possa estar discutindo algum movimento de início, talvez de um ciclo mais lento, mais tímido de corte de juros no final de 2025, talvez na reunião ali de novembro, preparando essa situação na reunião de novembro, talvez para diminuir na reunião de dezembro. Mas o nosso cenário base é esse, primeiro TRI de 26, a gente vai começar a ter esse corte, terminando 2026 lá com uma Selic na casa de 12%, ou seja, também não tem muito espaço para um corte substancial de juros, para a gente voltar para uma Selic nesse momento lá para um dígito, porque a política fiscal a gente sabe que vai continuar sendo um desafio, uma pedra no sapato aí muito grande para a gente ter uma inflação mais baixa, justamente porque a expectativa é de estímulos, né, para o consumo ao longo do ano que vem. Todo o guidance dado aqui por André Nunes de Nunes, com quem eu tive o prazer de conversar, economista-chefe do Sicredi, a quem eu agradeço pela disponibilidade para essa conversa aqui no Money. Obrigado, André. Valeu, Vitor. Um grande abraço a todos. Um bom trabalho. Obrigado pra gente.